tá? Hebreus 11. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Só até aqui. Eu acho que só para quem está na comunhão, esses dois versículos já diz muita coisa sobre a nossa vida. Vou ler novamente. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Primeiro, nós precisamos entender a fé. A fé. Eu vou lhe dar a fé como uma esperança e não unicamente como uma certeza. Por que como uma esperança? Porque mesmo que nós temos total confiança em Deus, nós não conhecemos a totalidade da sua vontade. Então, muitas vezes, os meus planos podem não ser os planos de Deus. Assim como Cristo, que tinha total relacionamento com Deus, diz: Pai, se for possível, se possível, tira esse cálice de mim, mas maiormente seja feito a tua vontade. Cristo tinha total relacionamento com Deus. Cristo, até aquele momento, conhecia os planos de Deus, mas não a totalidade, porque ele estava em forma de homem. Ele sabia o que Deus queria, mas ele não tinha total noção do que iria acontecer. Então vem a aflição. A aflição vem no momento que? O momento das incertezas. Jesus tinha certeza que Deus estaria com ele. Mas o que iria acontecer nesse processo? Ia ser doloroso? Jesus sabia. Mas o que iria acontecer? Entende? A fé é algo, eu espero de Deus, com a certeza viva de algo que eu nem enxergo ainda. Olha, talvez, e vamos jogar isso para a parte material que é mais fácil de explicar, tá? Não que Deus ele esteja preocupado com a parte material, não, mas é mais fácil de explicar. Eu quero uma casa, eu quero uma moradia com Deus. Ótimo. Eu tenho certeza de que Deus nunca vai me deixar sem um teto. Certeza que Deus não vai me deixar com teto. Mas nós não temos certeza se Deus vai me preparar uma casa nesta vida, ou se Ele vai preparar condições de eu pagar aluguel até o último dia de vida. Eu tenho a certeza de que Deus não vai me deixar desamparado. Nós temos certeza. Mas o processo está nas mãos de Deus. De nós saem os planos, mas a conclusão, o operar, vem de Deus. Então entende por que todos nós precisamos ter o quê? A ousadia de andar. Porque aí nós vamos para o segundo versículo. Ó. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Então perceba, a fé ela gerou o quê? Bom testemunho. Por que a fé gera bom testemunho? Agora eu e você precisamos entender isso. Porque se eu e você não entendermos isso, nós vamos gerar através da fé escândalo. Nós vamos gerar através da fé desilusão, nós vamos gerar uma depressão, nós vamos gerar uma pessoa ela é frustrada, lembrei. Nós vamos gerar frustrações.
Por que nós podemos gerar frustrações então? Vamos lá. Eu ouço a palavra de Deus e eu acredito, eu tenho tanta certeza na minha mente que Deus vai me dar uma causa na justiça que talvez Deus não tenha me prometido. Deus tenha falado na palavra que estaria comigo. Deus teria falado na palavra que me daria vitória. Mas a vitória com Deus, e eu quero que vocês entendam isso. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Olha lá. Ele fez uma promessa para Abraão, que ele daria uma terra prometida e que dele sairia uma grande nação. Ponto. Abraão entrou na terra prometida que ele achava ser? Não. Porque Deus visualizava algo maior para Abraão. Deus visualizava uma terra prometida que ainda não faz parte deste mundo. Uma terra prometida, o seu reino. Deus compartilharia o seu reino com Abraão. Abraão sentaria no trono, assim como todos nós seremos coroados e sentaremos no trono junto com Deus. Mas Abraão visualizava algo terreno. E Deus precisava que fosse assim, porque a nossa fé é baseada em coisas palpáveis. Isso estimula a nossa fé, isso estimula a sua fé. Então, na sua vida, muitas vezes você tem os seus planos e Deus vai, através desse plano que você formou, idealizou para a sua vida, Deus vai criar um processo. Esse processo é de construção de uma nova pessoa, um novo ser humano. Por isso que nós passamos por muitas coisas e às vezes repetitivas. Às vezes eu caio numa situação e eu percebo que ali na frente, às vezes eu caio para a mesma situação e não entendo, porque talvez a lição que Deus quis me ensinar ou te ensinar não foi aprendida. E quando uma criança não aprende aquilo que ela precisava aprender para passar de ano, ela faz o quê? Ela repete o ano. Para que então ela venha ficar preparada para o próximo ano. Entende? Mas se você não tiver essa mente aberta para que quando a aprovação vier, você conversar com Deus e falar: Senhor, me fala o que eu preciso aprender. Me mostra o que eu preciso aprender para que eu passe dessa fase. Para que essa aprovação venha sair embora o mais rápido possível. Então você começa a ver Deus operar coisas maravilhosas na sua vida. Quando você compreende que não é aonde você vai chegar, porque aonde você vai chegar está nas mãos de Deus, mas é o processo que você precisa passar. Esse processo precisa gerar um novo comportamento, uma nova pessoa, precisa gerar fé, precisa gerar bondade, paciência, esperança, domínio próprio. Esse processo gera muitas coisas. Temos muitos gerando engano na vida das pessoas por meio da fé. Não. Põe muito nisso. Olha aqui, ó. Pela fé, aí eu falei que ia continuar. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Deus, nós cristãos, nós criacionistas, acreditamos que foi através da palavra de Deus. Deus disse: seja feito, e tudo se fez. Simples assim, sem nenhuma complicação. Mas vamos para a próxima. Ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas. Por meio delas, depois de morto, ainda fala. Olha que interessante. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. E qual é a visualização que nós temos? Caim matou Abel. Ah, por quê? Ah, porque teve inveja. Então Abel gerou o bom fruto para Deus. O fruto de que queria entregar a melhor parte. Abel queria entregar o seu melhor para Deus. Caim não. Ia na obrigação. Ah, eu tenho que separar para Deus isso mesmo? Escolhia a sobra. Isso gerou testemunho. Testemunho de Abel. Testemunho do bom comportamento. Caim estará no céu? Não sabemos. A minha função e a sua função não é definir quem vai para o céu ou não. Esquece isso. Cada vez que nós entramos nesse assunto de quem entra no céu e quem não entra, nós já damos um passo para trás na escadinha de alcançar o céu. Deus conhece o coração de Caim. Deus conhece o que ele passou na terra de Nod. Deus conhece o que ele enfrentou até o fim da sua vida, o remorso. Deus conhece. Então não é essa a nossa função. Mas a nossa função é reconhecer o testemunho de quem? De Abel. De que todos nós devemos escolher a melhor parte. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque. Quem foi Enoque? O homem que andou ao lado de Deus. O homem que agradou tanto a Deus que um dia foi com ele e não voltou mais. Um homem que já está lá em cima, ao lado de Deus. Um dos que não morreram, não passaram pela morte, foram arrebatados antes, porque agradou a Deus. A fé gerou testemunho. Abel gerou a boa parte, testemunho da boa parte. Enoque, testemunho de agradar a Deus, de andar ao lado de Deus, de ser abraçado, resgatado, transladado, arrebatado por Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Voltamos lá à pergunta da nossa irmã Keila. Ah, mas como saber? Primeiro, eu preciso gerar essa fé. A fé, qual é a fé? A fé de que Deus existe. Você crê que Deus existe? Ah, eu creio. Tá, mas você crê como? Você crê de ouvir falar ou você crê de os teus olhos veem? Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar. Quando Jó entrou na prova, quando Jó foi triturado, amassado, destruído na prova, porque a aprovação de Jó foi tremenda. Quando ele passa por toda essa aprovação, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo: foi na prova que eu conheci a Deus. Foi na provação que eu conheci o seu poder. Foi na provação do que eu vi do que ele é capaz. Entende para que está servindo a minha aprovação e a sua aprovação? Entende que esse processo que eu e você temos passado é um processo para que eu e você
creia que Deus existe e que ele se comunica com os seres humanos. Entende que o que Deus está gerando dentro de você é algo que você vai levar para a eternidade. Não se preocupe para onde você vai chegar. Aonde você vai chegar está nas mãos de Deus, mas se preocupe com o processo. O que você precisa aprender, o que você precisa destruir dentro de você para que algo novo gere dentro de você. Pela fé, Noé, divinamente avisado nas coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, 120 anos batendo preguinho na arca e pregando uma palavra, pregando algo que o mundo não conhecia, porque até Noé, na onde Noé habitava, não havia chuva. Noé está dizendo para um povo: escuta, Deus vai enviar chuva do céu. E o povo fala: Noé, que chuva? O que é chuva? Olha, Deus vai enviar água que vai cair do céu e vai inundar, vai destruir o planeta. Noé, isso é coisa de louco, Noé. Essas coisas não existem. E Noé, não vendo, não sabendo como seria, mas obediente à palavra de Deus, obediente ao que Deus tinha pedido, continuou firme, construiu 120 anos. Na verdade, não estamos falando de 120 dias, 120 semanas. Estamos falando de 120 anos batendo preguinho. Qualquer um de nós teria desistido por muito menos. Quantos de nós, Deus te promete uma coisa na sua vida? Daqui um mês, se Deus não cumpriu, você não está lá na igreja reclamando. Não está lá falando, porque o Senhor não está na minha vida, porque não cumpriu o que Ele falou. Verdade. Estejamos atentos ao que diz a palavra de Deus, a palavra revelada. A palavra revelada, é um livro. É o nosso guia diário. É isso aqui que nos leva para o céu, a obediência da sua palavra. Muitas vezes, é o que eu falei, estamos lidando com a Bíblia como um lugar de cartomante. Quer agradar a Deus? Obedeça a sua palavra. Obedeça o que está escrito. Siga o que está escrito. Ainda que você não veja, mas a fé de Noé gerou testemunho. Testemunho de obediência à sua palavra. Então, está percebendo que toda 3h58, meu Deus. Eu vou ler só mais uma. O tempo voa, misericórdia. Está entendendo que a fé precisa gerar testemunho. A fé precisa gerar fruto. E qual é o fruto? O fruto do bom testemunho, o fruto da obediência a Deus, o fruto de separar o melhor para Deus, o fruto de obedecer algo que nem se vê ainda. Entende? Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu. Obedeceu e saiu. Tomou o caminho, deu passo, sem saber para onde ia. Entende o que é isso? Mas eu não sei se é ali e tal. Mas o que a palavra tem te dito? O que o Senhor tem tocado no seu coração? É justo? Você vai prejudicar alguém? Não, não vou. Esse caminho, aonde você quer chegar, você vai passar por cima de alguém? Não, não vou. Então, tome, ande, dê o primeiro passo.
E no processo, Deus vai cuidar. Deus vai gerar coisa nova, vai gerar fruto novo, vai gerar um caráter novo. E aí sim, quando você chegar lá na frente, não há o que possam dizer de você. Estará preparado, estará feito, estará transformado. O processo às vezes é lento, às vezes é rápido, mas não se preocupe com isso. É de dentro para fora. Eu não vou continuar lendo não, porque já deu 4 horas, senão a gente vai tão longe com essa palavra, que é tão linda essa palavra. Eu vou ler só essa aqui para a gente finalizar. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus é o arquiteto e construtor. Queria tanto ler essa palavra aqui, mas... Versículo 33, já fecha. Depois vocês continuam lendo, porque vale a pena. Versículo 33 e 34 fecha a nossa palavra. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Santo Deus, glória a Deus. Não tinha forma melhor para finalizar. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você vai ter que passar para que Deus possa te transformar, para que Deus possa te dar um coração puro para que você possa vê-lo. Não importa. O importante é que o prêmio no final vale muito a pena. Trace. O objetivo você tem? Eu tenho. Então tá bom. Coloque o seu objetivo nas mãos de Deus. Se coloque a caminho do seu objetivo. No meio do caminho vão surgir muitas coisas. Vão surgir levantes, vai surgir fogo, vai surgir leão, vai surgir batalha, vai surgir tempestade, vai ter deserto, vai ter muita coisa se levantando contra. Não tem problema. O Senhor estará contigo em todo o processo, te dando vitória atrás de vitória, para que seja girado um coração novo. E a vitória nem sempre ela aparece como ela deveria ser. Às vezes, para se ganhar uma batalha, ou para se ganhar uma guerra, é necessário perder algumas batalhas. Para se ganhar uma guerra, é necessário perder algumas batalhas, tá bom? Porque é nessas batalhas que Deus vai te transformar e te deixar mais atento. Vai te deixar, às vezes, até mais arisco, né? Mas é bom, às vezes, ser arisco. Nós devemos ser simplícios como as pombas, mas astutos como uma serpente. Assim disse o nosso Mestre Jesus. Tá bom?